Então, veja que a gente inseriu todas as variáveis de nível individual, mas a gente não colocou junto a essa variável de nível individual as variáveis de nível 2, de nível contextual. Eu já tenho essas variáveis de nível contextual organizadas. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são essas variáveis que nós vamos utilizar. Então, aqui na pasta, eu vou abrir aqui, ó, banco macro, tá? Salvo em XLSX. É, a variável que a gente vai utilizar vai ser essa aqui. A variável não, desculpa. A base de dados de nível macro vai ser essa. Eu vou até criar aqui uma outra base e vou explicar o que significa cada uma dessas variáveis aqui. Então, primeiro eu disse para vocês que a gente tinha um código e esse código a gente ia utilizar para trabalhar com as variáveis, né? Tem alguns países aqui que a gente não está utilizando, né? Que é a Nicarágua, a Venezuela e o Haiti. Então, esses países eu vou excluir dessa base de dados aqui. Eu vou chamar de base 2. Eu vou chamar de base minúsculo. Não, ele pede para colocar outro nome. E eu vou excluir esses países que a gente não está utilizando e vou explicar as variáveis que estão compondo aqui essa outra base. Então, aqui a gente tem os 15 países, a gente tem o código desses países, que é o mesmo código que está lá na base de dados do LAPOP. A gente tem a variável TNH. A TNH significa Tolerância Nacional aos Homossexuais. Essa é uma medida que eu criei durante o meu período de doutoramento. Significa os direitos que os homossexuais possuem nos países. Essa é uma escala qualitativa de 3 pontos, em que 0 representa os países onde essa minoria sexual não possui nenhum direito, 1 são os países onde os indivíduos possuem direito ao casamento, e 2 são os países onde esses indivíduos possuem direito ao casamento e adoção de crianças. Então, essa é uma medida de nível 2, de nível contextual. A segunda medida é a medida de tolerância, que eu chamei de MED-TOLER. A MED-TOLER nada mais é que a minha variável TOLER-HOMO, tolerância aos homossexuais, transposta para o nível 2. Então, eu pego a média de tolerância dos indivíduos em cada um dos países e construo uma medida de tolerância para cada país. Então, essa medida de tolerância, ela é uma medida que é uma medida transposta, mas ela está retrocedendo também no tempo. Então, ela é referente aos primeiros anos de análise daquela variável Toller-HOMO. Então, ela é referente ao ano de 2008 e 2009. E a última variável é o IVE, Índice de Valores Emancipatórios, que é uma variável, um índice comumente utilizado na ciência política. Ela é uma medida que está pronta em bases de dados, contudo, ela não é uma medida que tinha para todos os países que a gente está analisando aqui. Por isso que lá na minha tese eu também crio essa medida, esse índice de valores emancipatórios, a partir de variáveis que dentro da base do LAPOP representam as variáveis que são originalmente utilizadas para a composição do IVE. E ela também é transposta no tempo, né? Ela é referente ao ano de 2012. Então, eu vou salvar isso daqui, vou fechar essa base e vou abrir ela lá no meu ambiente de programação. Então, vou pegar aqui o ambiente de programação, vou dar um refresh
e vou abrir ela aqui. Aqui, Banco Macro, Import Dataset, o nome Banco Macro, Sheets. Eu quero a base 2. Olha só, país pode ser caractere. TNH, ela é uma variável numérica, a medida de tolerância é numérica também, e o IVE também é numérico. Então, essas variáveis, elas são numéricas. E eu vou dar o import, e ela pode ser chamada de banco macro mesmo, não tem problema. E agora, antes de começar a rodar os nossos modelos, eu vou juntar a nossa base de dados da América Latina, aqui que tem 21 variáveis, né? Eu vou juntar ela com essa base de dados Banco Macro. Então, eu vou chamar aqui América Latina, objeto de atribuição altimenos, merge América Latina, Banco Macro, by, eu quero juntar pelo país. E aí, agora a gente tem 25 variáveis, né? A gente tinha 21, eu inseri mais 4 variáveis, e aí agora nós temos 25. E eu vou dar um save novamente nessa base de dados da América Latina. Então vamos lá. Só copiei lá de cima e pedi para salvar. E agora a gente vai começar a fazer aqui o primeiro procedimento, que é o modelo que é a nova. Para rodar o multinível, a gente vai precisar de alguns pacotes. Então, vou colocar aqui pacotes para regressão. Então, aqui eu vou precisar do SJPlot. O SJPlot é um pacote para a criação de tabelas. E a gente vai utilizar, né, esse pacote para a criação das nossas tabelas do multinível. A gente vai criar os modelos multinível, então multilevel, que vai ativar o pacote para execução do modelo ANOVA, e o LME, que é o pacote para realização da regressão multinível. Então, library LME4. E aí a gente vai rodar o modelo de ANOVA. Então, aqui, ANOVA. Toller Homo. Primeiro a gente vai remover os labels das colunas, porque a gente precisa fazer esse procedimento para conseguir rodar o modelo nulo. Então, para isso, a gente vai precisar de um pacote chamado library. Então, library, labelet. E aí, eu vou remover os rótulos das variáveis numéricas e caracteres. Então, eu vou utilizar a função attr, desculpa,
América Latina, labele, vars. E aí eu vou atribuir nu aqui, porque eu quero retirar esses rótulos. Uma outra forma de fazer isso também é através do pacote Heaven e da função labels. Assim, América Latina, objeto de atribuição, Heaven, Zap Labels, América Latina. Aí então a gente pode verificar se os labels foram retirados, removidos, pedindo uma estrutura da base de dados. E aí ele vai me dar aqui uma estrutura e olha só, das numéricas já não tem mais os rótulos. $homo é uma variável numérica, mas como a gente pode ver aqui, ela está como tá como número inteiro, né? De toda forma, eu vou mudar aqui para numérico. Então, porque tanto a América Latina quanto a democracia, né, são variáveis importantes. Então, vou mudar aqui a democracia também. Democracia, deixa eu até ver como que ela está aqui. Também está como numérica. Então, as numeric. E aqui tudo isso. E eu vou fazer a mesma coisa para $homo. E agora, finalmente, né, a gente vai rodar o nosso modelo nulo, só alterando lá a randomização para o país. Então, a gente vai chamar de null model, objeto de atribuição, LME, democracia, que é a nossa variável dependente, variando 1, randomização vai ser 1 também, e vai variar por país. Então, é a mesma coisa do que eu mostrei, do código que eu mostrei lá no material do Edinaldo, mas a variável lá se chamava YC e a nossa se chama país. Date igual a América Latina, vírgula. A gente vai pedir para fazer aquele procedimento para fazer com que o modelo rode mais rápido. Então, Ctrl, List, Opt igual a Opting. E vamos omitir os NAs. Então, NA actions, NA.omit. Pronto. A gente criou o modelo nulo e vamos rodar aqui o modelo nulo que a gente criou. Então, null model. Veja que quando eu rodo só o modelo nulo, ele me dá todos esses resultados aqui. Deixa eu copiar isso daqui. Vou colocar um Ctrl C. Vou tirar um print para a gente analisar o que significa cada uma dessas coisas aqui. Então, veja,
Aqui é a mesma coisa que está aqui é, no modelo que o Edinaldo colocou, mas, né, só os valores são diferentes. E quando a gente pede a variação, a gente vai obter esses valores que vão nos dar depois o índice de correlação, o ICC, e que se dá pela divisão do intercept pela soma do residual mais o intercept. Então, eu vou pedir ali uma variação. Então, só aqui, retomando, né? Ele deu aqui o valor para a gente do intercept, nos explicou a fórmula, o intercept, o residual, o desvio padrão, o número de observações e o número de grupos. Agora eu vou pedir o summary desse modelo. Posso pedir um summary do no model. Aí ele vai nos dar o intercept, o residual, o valor A e C, o valor BIC, o log link. E eu vou pedir também a variação da correlação. var core no módulo. E aí eu tenho aqui o valor da variância do desvio padrão e o intercept da variância do desvio padrão e a variância e o desvio padrão do residual. Deixa eu copiar isso daqui. Então, se a gente substituir aqui o mesmo lugar aqui onde o Edinaldo colocou aqui a variação, a gente verifica que aqui, em 0,15, a gente tem a variação entre os países, que é de 0,154. E embaixo a gente tem a variação nos grupos. Então, aqui no caso do que ele observou era de 9,8. No nosso caso, a variação entre os grupos é menor, é de 2,86. E a correlação intraclasse, ela vai se dar pela divisão do intercept mais a soma do intercept mais o residual. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Então, ele até colocou aqui, ó, com esses dois valores, nós podemos calcular os valores de correlação intraclasse, que é justamente uma medida do quanto da variação da medida dependente se localiza no nível dos grupos. Então, vou fazer lá. Eu gosto de fazer aqui mesmo o cálculo, então. Vai ser a divisão do intercept pela soma do intercept mais o residual. Então, a soma do intercept mais o residual. Isso significa que 5,2% da variabilidade do nosso modelo se deve ao nível 2. Então, vamos ver lá, eu vou colocar aqui, ó, 5,2% da variabilidade do modelo se deve ao nível 2. Vamos ver como a interpretação que ele colocou aqui.
Esse resultado indica que, no nosso caso, 5,2% da variação da nossa variável dependente se deve a fatores que se localizam no nível dos países, o que justifica o emprego da modelagem multinível. Para determinar se a variância do intercepto é significativa, diferente de zero, podemos comparar os valores do log da probabilidade menos 2 desse modelo com outros sem a randomização. Então, a gente faz um novo modelo estimando primeiro esse modelo alternativo. Então, a gente vai fazer isso e vai fazer o log das probabilidades. E na sequência, a gente calcula o logaritmo das probabilidades menos 2. E finalmente a gente subtrai. Então, vamos fazer esse procedimento. Então, eu vou chamar aqui de modelo sem variação. Vou acender aqui a luz. Modelo sem variação de nível 2. E aí, eu vou criar aqui, então, um null GLS, GLS, toler ou não, o nosso vai ser democracia, né? Que é a nossa variável dependente, variando 1, a base de dados, data igual a América Latina, control igual a list. Vou até colocar embaixo isso daqui para ficar melhor. Control igual a list, opting, na.action, na.omit. Então, a gente criou aqui esse outro modelo e agora a gente vai pedir o log link. Então, log link no GLS, que foi o modelo que nós criamos, multiplicado por menos 2. E aí a gente tem esse resultado aqui, log link de 9.0.733.38. E aí agora a gente faz o log link do nosso modelo nulo. Então, log link do nosso null model. Então, eu vou pegar ali o null model e vou pedir o log link dele. Multiplicado, né, também por menos 2. Multiplicado por menos 2. E agora eu subtraio um do outro. Então, eu vou fazer aqui y vai ser igual a isso aqui menos isso daqui. E aí, o y vai ser igual a esse valor aqui, 1.061,55. Isso aqui é a diferença entre os dois valores, que é significativamente em uma distribuição de que quadrado? Opa,
em uma distribuição de Qi quadrado com 1 grau de liberdade, com 1 grau de liberdade. Ou seja, indica que existe uma variação do intercepto. E aí, se eu peço a nova desses dois valores, eu consigo analisar esse resultado. Então, a nova do nu GLS e do nu módulo. Então, eu tenho esse resultado aqui. Então, aqui no caso do que ele estava testando, deu 14.731. No nosso caso, o resultado deu 1.061. Então, 1.061 é a diferença entre os dois valores, que é significativamente em uma distribuição de Qi quadrado com grau de liberdade 1, ou seja, indica a significativa variação do intercepto. E a gente fez o teste de ANOVA, adicionalmente, a gente pode fazer uma análise da variância para verificar se os dois modelos são realmente diferentes em termos da sua capacidade explicativa, em um nível bastante elevado de exigência. Então, o p-valor no nosso também foi 0,001, ou seja, bastante significativo. As duas fontes de variação. Então, o modelo anterior mostrou que há variações em nossa medida de atenção cognitiva, não, desculpa, de democracia, é, e depende de fatores individuais e fatores nacionais. Então, a nossa variável de apoio à democracia, ela está sendo explicada tanto pelas variáveis de nível individual, quanto pelas variáveis de nível contextual, que são aquelas variáveis ATNH, IVE e a medida de tolerância. No nível individual, ele propôs aqui a utilização dessas variáveis: sexo, idade, escolaridade. Nós estamos utilizando essas variáveis também como controle do modelo e como outras variáveis de nível individual, a gente está utilizando variáveis relacionadas à religiosidade. Então, aqui ele está descrevendo, né, as variáveis que ele está utilizando e ele vai fazer uma primeira aproximação aqui do multinível com a utilização desse modelo, onde são inseridos somente as variáveis de nível individual, variando por país. Então, vamos fazer aqui o nosso próprio modelo, e aí eu vou explicar esse modelo aqui para vocês. Então, eu vou abrir aqui o modelo, o ambiente de programação. Modelo 1, apenas com as variáveis de nível individual. Então, eu vou colocar aqui modelo 1, LME, objeto de atribuição LME, DEM, democracia, TIL, e as nossas variáveis explicativas. Então, quais são as nossas variáveis explicativas aqui? Toler, homo, mais
Vamos pegar todas lá, né? Vou utilizar Toller Homo, a Denon Descri, né? Mas eu vou utilizar a numérica, né? Então, Denon Num. Se ficar em dúvida sobre como é que tá a organização, aí a gente pode fazer assim, ó, estrutura, América Latina, e aí a gente copia aqui, ou então assim, call names, América Latina, e aí a gente vai copiar daqui. Então, aqui, denominum, o que mais? Que a gente vai inserir na nossa, como variável independente. Confiança interpessoal, essa aqui no caso, mais idade, mais sexo, mais intensidade religiosa, que na verdade eu vou colocar aqui, e escolaridade, né? Pode ser até mesmo essa EDRI aqui, que ela tá mais organizada. Aí a gente vai pedir para randomizar, random igual a 1, variando por país, a base de dados, date, América Latina, na.action, na.omit, control, list, opt igual a opting. E criei aqui, então, o modelo 1. Eu posso, para comparar, fazer um modelo de regressão normal, LM, para fazer uma comparação entre esses testes de regressão. Ou eu posso simplesmente aqui pedir o tab model, né? Pedir para ver essa variável numa tabela. Então, vou pedir aqui o tab model do model 1, show igual a C, F. Eu não quero ver o intervalo de confiança. Out label, eu quero que os labels apareçam. Show C. Eu não quero ver o desvio padrão. Collapse, eu quero que esteja tudo junto ou não a informação do desvio padrão com a informação com as estimativas. Então, F eu não quero ver. Rape labels,
igual a 60. E o estilo é como eu quero que seja apresentado, se tem ou não tem significância estatística. Então, eu vou colocar stars. P styles igual a stars. E aí ele vai construir aqui para mim é, uma tabela e eu vou pedir para show in new window para ver essa tabela em uma nova janela. Aí eu vou puxar aqui. Então vejam quais são as variáveis que explicam o aumento da adesão à democracia nesse nosso modelo de nível individual. A tolerância aos homossexuais, então, indivíduos que toleram mais tendem a aderir mais à democracia. As variáveis religiosas não apresentaram significância estatística, os protestantes, os católicos e os afiliados a outras denominações. Teve uma pequena significância estatística aqui para os protestantes. Então, o indivíduo ser afiliado ao protestantismo tenderia a causar um aumento de 0,10, mas também tanto o, o nível de significância foi baixo, quanto a estimativa foi baixa também. Intensidade religiosa também não deu significância estatística. Confiança interpessoal, resultado significativo e positivo. Idade, significativo e positivo. E nível educacional, significativo e positivo. Sexo, testando para mulher, significativo ou negativo. Então, ser mulher tenderia a causar uma redução de 0,14 na nossa variável de democracia, de adesão à democracia. Assim como confiança interpessoal tende a causar um aumento, a idade, o resultado muito próximo de zero, e o nível educacional causar um aumento de 0,12. Então, vamos ver se ele colocou aqui mais algum comentário a respeito desse modelo de regressão multinível. Então, ele diz assim que a variância explicada, que é importante avaliar qual porção da variância passa a ser explicada com esse modelo, em comparação com a registrada no modelo nulo. E para isso, a gente consegue fazer um cálculo aqui da variância, testando a variância desse modelo que a gente acabou de criar, para testar o rendimento, né, entre esses modelos. A variância do intercepto com o modelo com todas as variáveis e sem as variáveis. Então, vamos fazer esse cálculo ali. Vou dar um save aqui para salvar esse material que depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, vou colocar aqui rendimento do modelo. Então, para calcular o rendimento do modelo,
A gente pode pedir um summary desse modelo 1. Então, eu vou copiar aqui do modelo nulo a variância do intercepto sem as variáveis. Então, eu vou chamar aqui de n igual. Opa, não copiou. N igual a isso. E esse aqui vai ser a variância do intercepto do modelo sem variáveis. E o C vai ser esse valor aqui, que é o valor com as variáveis. Com variáveis. E aí eu vou dar um Ctrl Enter aqui, um Ctrl Enter aqui, e aí o x vai ser igual a C dividido por N. E aí x deu 0,7 e eu faço 1 menos x. Então, vai ser y igual a 1 menos x. Em y vai ser 0,29. E aí eu faço y vezes 100, que vai ser 29,37. Após a gente analisar as variâncias, o terceiro passo, continuando o nosso exercício de análise, pode ser interessante avaliar se existem diferenças significativas nos efeitos das variáveis de nível 1 nos diferentes contextos. Então, a gente faz modelos com inclinações das variáveis. Para isso, a gente precisa estimar modelos que permitam a variação das inclinações dos preditores nos diferentes grupos, que no nosso caso são os países da América Latina, né? E aí a gente verifica se a nossa variável independente, principal variável independente, ela tem efeitos diferentes entre os países, e para isso basta adicionar essa variável na parte da equação relativa ao intercepto. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai estimar um modelo com inclinações fixas e um modelo com inclinações variáveis. Então, vamos abrir aqui o nosso ambiente de programação. E aí, a gente vai estimar um modelo com inclinações fixas e variáveis. Então, eu vou fazer aqui model.1 aleatório. Objeto de atribuição LME, a nossa variável dependente, til, e as nossas variáveis independentes. Então, eu vou copiar daqui de cima. Agora, a randomização, ela vai se dar pela principal variável independente, no caso aqui é a tolerância aos homossexuais. Então, não vai ser mais por 1. Então, vai ser toler_hom 1. E aí, a gente faz o modelo com inclinações fixas.
model, vou copiar o mesmo nome aqui e vou chamar de 2. Objeto de atribuição, alt menos, update, model. Aí, a randomização. Agora sim, a random. Effect. Random. Random igual a 1, variando pelo país. E aí, para a gente verificar se existe diferença, a gente faz um teste de ANOVA. E aí a gente vai colocar esse modelo e o modelo número 2. E a gente vê então que o P ele é significativo estatisticamente. Vou colocar esse resultado aqui para cima. E vou tirar um print também para a gente analisar. Conforme aqui o material do professor Edinão. Então, para saber se a variação nos efeitos da tolerância sobre a democracia, adesão à democracia é estatisticamente significativa, a gente compara esses modelos com interceptos variáveis com o anterior, com efeitos fixos. Aí a gente não precisa voltar no modelo anterior, apenas utilizar esse último, mudando apenas o ponto relativo às inclinações entre os países. E em seguida, né, faz o teste de ANOVA. Então, ó, o log link do modelo que ele fez deu bem parecido até, inclusive, com o nosso. 42.000, 42, não, menos 42.0053. Então, menos 42. E o log link menos 41 do modelo 2. No caso aqui, é, o log link é, do modelo com o log link do modelo com interceptos variáveis, ele é menor no nosso caso. E a diferença na razão da probabilidade do nosso é de 49. E o p-valor é estatisticamente significativo. Depois de constatar que o efeito da tolerância aos homossexuais varia entre os países, nos resta tentar identificar quais características conceituais importam, as características de nível macro. E aí, as que eu vou utilizar vai ser o IVE, o TNH e a medida de tolerância. Então, eu vou fazer isso inserindo essas medidas no modelo. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui o ambiente de programação. Vou criar aqui um modelo com a inserção das nossas variáveis de nível contextual. Então, vou chamar ali de model, vou chamar de modelo completo. Modelo completo. E aí, eu vou criar aqui model completo,
chamar de modelo completo mesmo. LME, a nossa variável dependente DEM e todas as nossas variáveis independentes, mais as variáveis de nível contextual, que no caso é a TNAH, mais a medida de tolerância. Primeiro, vamos rodar só com a TNAH. Deixa eu ver uma coisa também aqui, se eu coloquei. Eu não inseri uma outra medida que poderia ser utilizada agora nesse modelo. Mas vamos rodar primeiro com a TNH e depois a gente roda com as outras medidas. Então, a TNH, o random vai ser 1, variando por país. E vamos ver o summer desse modelo completo. E eu já vou colocar também, vou pedir também o tab model. Então, vou buscar lá o tab model aqui em cima, vou inserir ele aqui embaixo e vou substituir aqui o modelo completo. Então, veja. Agora, a gente tem a inserção. Eu vou copiar esses modelos aqui, tudo para uma planilha do Excel, para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem o primeiro modelo aqui só com as variáveis de nível contextual. Essa denominação aqui é a protestante. A terceira, protestante não, a católica, desculpa, católica. A terceira, protestante. E a quarta vai ser outras denominações. E aí, o modelo com a inserção das variáveis de nível contextual. No caso aqui, eu coloquei apenas uma. Vou colocá-la aqui. Vou salvar isso aqui. E depois eu disponibilizo isso aqui para vocês. Lá no GitHub. Então vejam que aqui a gente tem um resultado parecido. E a TNH, nesse caso, não foi significativa estatisticamente. Então, nesse caso, o nível contextual ele não está afetando aqui a nossa variável de adesão à democracia. O interessante seria que a gente tivesse um resultado, né, em que essa variável de nível contextual afetasse. Vamos rodar aqui o modelo completo TNAH. Vamos rodar um modelo completo com as outras variáveis, o IVE e a medida de tolerância. IVE e medida de tolerância.
Então, aqui eu vou só substituir, e aí aqui no lugar do TNH eu vou colocar IVE, mas vamos ver direitinho como está escrito lá. América Latina, IV 2012 e América Latina Med Toler. Então, essas duas variáveis aqui que eu tenho que inserir no modelo, mais a Med Toler. Então, vou rodar esse modelo aqui e vou rodar já um Tab Model dele. Então, vejam que nem o IVE, nem a medida de tolerância foram significativos estatisticamente para explicar o aumento da adesão à democracia. Vamos criar um modelo agora inserindo todas essas variáveis para a gente ver se chega, né, a alguma significância estatística. Vamos ver aqui. Então, modelo completo com todas as variáveis de nível contextual. Com todas as variáveis de nível contextual. E aí, eu vou copiar aqui tudo, vou colar aqui embaixo, na linha 2908, e vou inserir a TNAH aqui, mais TNAH. Vou rodar aqui e vou rodar o Tab Model. Realmente, essa medida de adesão à democracia, ela não é a mais indicada para a gente utilizar como variável dependente. O ideal seria que criássemos um índice de adesão à democracia, algo assim. Por isso é difícil identificar é, significância estatística. Então, essas aqui são as nossas medidas de nível 2 e elas não apresentaram significância estatística. Aí, a próxima atividade que a gente pode fazer é testar a relação entre essas variáveis. Aqui tem uma atividade de valores preditos e, e a interação entre essas variáveis, mas o próximo modelo que a gente vai criar vai ser relacionando uma variável com a outra. Então, o que a gente vai fazer aqui é essa interação cross-level. Isso que é interagir os dois níveis de análise. Eu vou colocar aqui interação entre nível contextual e nível individual. E aí eu vou copiar o modelo completo e vou chamar ele de modelo interação. Modelo interação. E aí eu vou relacionar, por exemplo, a tolerância aos homossexuais à variável TNH. Eu estou interagindo a variável de nível contextual com a variável de nível individual.
E aí eu já vou pedir direto aqui o Tab Mob. Essa é a atividade cross-level, a atividade de interação. Agora sim a gente identificou alguma significância estatística. Olha só, vou copiar, colar aqui. Quando eu faço a interação entre o nível 2 e o nível 1, a gente chega a uma significância estatística aqui entre o índice de tolerância aos homossexuais e a variável toler-om. Isso significa que em contextos onde os indivíduos eles são mais tolerantes, que quanto mais o indivíduo é tolerante, em contexto onde há mais tolerância, isso tende a causar um aumento da democracia. É bastante significativo, né, mas a estimativa também é bem baixa. A gente pode fazer essa mesma interação com as outras variáveis. Então, vou copiar a mesma coisa aqui, só vou substituir a TNH, por exemplo, pela IVE 2012. Poderia ser a IVE ou a medida de tolerância. O índice de valores emancipatórios deu significativo, mas estimativa muito baixa também, né? Então, vamos colocar aqui a medida de tolerância. Também, então, a estimativa, né, que foi mais alta foi a relação entre a tolerância aos homossexuais e a variável de nível contextual TNAH. Basicamente, essa é a interação que a gente faz, que a gente chama de interação cross-level. Existem outros passos, outras atividades que a gente poderia fazer, como, por exemplo, uma atividade de valores preditos, que eu não vou fazer nesse momento, mas eu vou explicar como funcionaria. Basicamente, eu vou atribuir valores preditos. Podemos detalhar essa interação propondo uma análise de valores preditos para diferentes perfis dos indivíduos. Somente a nossa variável independente que vai variar. As demais variáveis, elas vão ter o mesmo valor, porque a gente está pensando em um mesmo indivíduo em diferentes contextos. E após essa atividade de valores preditos, a gente consegue fazer um gráfico. Nesse gráfico, eu vou ter duas linhas. Uma linha onde o contexto vai ser um contexto sem nenhum direito para os homossexuais, no nosso caso, e essa linha menos tracejada aqui, seria a linha é, onde o indivíduo tem mais direitos. Eu vou mostrar esse gráfico no material aqui que eu, eu construí junto com uma colega, junto com a Luana Causavara. É, e aí a gente fez essa mesma interação, mas considerando outras variáveis. Eu vou mostrar como fica esse gráfico, também considerando como nível contextual o nível de país. Então, a gente fez a atividade dos valores preditos, né? Então, basicamente, é, a gente considera, vou ler o que significa aqui. A gente considera
o contexto como um forte influenciador da tolerância. E aí a gente faz a interação, e aí a linha tracejada seria a linha onde não há nenhum direito, esse gráfico aqui dá para ver bem, onde não há nenhum direito, onde os direitos são zero na variável TNH, e a linha não seccionada é onde tem mais direitos, então ele pontua como 2. Então, a gente consegue verificar aqui, no caso, eu estou testando para verificar o que aumenta ou reduz a tolerância em relação a tolerância política em relação aos homossexuais. E a gente verifica que em contextos com mais direitos, todos os indivíduos eles tendem a ser mais tolerantes politicamente. Inclusive os indivíduos afiliados a denominações que são mais conservadoras, como os protestantes. E aqui a gente está testando para 2 anos diferentes, 2018, 2019 e 2023. Vejam que para 2023 a gente tem um aumento de 1 ponto no nosso eixo Y. Isso significa, para todas as variáveis, isso significa um aumento da tolerância em relação a essa minoria. No nosso caso, a gente está testando a adesão à democracia. Então, o que a gente gostaria de encontrar, identificar, seria um aumento da adesão à democracia ocasionado pela interação entre essas variáveis. É basicamente a atividade do multinível. E eu vou finalizar a minha fala explicando só algumas coisas que são importantes aqui para a gente levar em consideração a respeito do multinível. Então, a técnica de modelagem multinível ela tem sido preferida a outras estratégias, como a modelagem de dados empilhados, porque ela oferece resultados que são menos enviesados. E a razão disso se dá porque essa técnica ela trabalha com os efeitos fixos e aleatórios, incluindo os efeitos de agrupamento de observações. Então, em outras palavras, a estratégia reduz o viés de erro ao comparar os diferentes grupos analisados conjuntamente, na medida que estima um valor médio para cada grupo, os efeitos fixos e o valor médio dos resíduos, que são os efeitos aleatórios. Incorporar efeitos fixos e aleatórios nos modelos multiníveis nos permite investigar como os grupos afetam as observações individuais. Essa abordagem reconhece que os indivíduos eles estão imersos em um grupo e podem ser influenciados por eles, o que é fundamental para compreender o comportamento humano em contextos sociais e políticos. Examinando a estrutura dos dados, a gente observa 2 tipos de variação de interesse: a variação dentro dos grupos e a variação entre os grupos. Então, é isso ao cerne da questão da multinível. Essa diferenciação nos permite avaliar o quanto os resultados individuais são afetados por pertencer a esses grupos e como essa variação se distribui nos diferentes níveis de análise. Um aspecto crucial na análise multinível é a compreensão, então, dos efeitos fixos e aleatórios. Os fixos, eles representam a média global do grupo, enquanto os efeitos aleatórios, eles capturam a variação entre os grupos. Os efeitos, eles nos permitem modelar adequadamente a estrutura hierárquica dos dados, fornecendo uma compreensão abrangente das relações entre as variáveis de interesse. Na ciência política, essa técnica é útil para a realização de estudos comparados, principalmente entre países. Mas, como a gente trata de um país com dimensões continentais, a gente pode aplicar essa técnica para diferentes tipos de estudos, como, por exemplo, estudos eleitorais, estudos que considerem estados, cidades. Esses podem compor diferentes níveis de análise e resolver, por exemplo, problemas como quando a gente quer analisar a situação de um município, como o IDH e outras variáveis de nível contextual desse município, em relação a variáveis de nível individual. Então, a técnica multinível, ela poderia ser aplicada, no caso concreto, nessas situações.
A intenção desse curso, então, foi realmente apresentar um guia de utilização do multinível, que é ainda uma técnica pouco utilizada. Pela revisão de literatura que a gente realizou, a gente identificou poucos textos que trazem essa técnica aplicados à ciência política, que é uma área que tem muitos estudos que que seria muito útil a abordagem da técnica multinível. Essa técnica multinível, ela reduziria vários problemas que a gente tem no uso da técnica de regressão linear simples, por exemplo, onde a gente testa, às vezes, diferentes níveis de análises em uma situação que acaba caindo numa situação de falácia ecológica, que é quando a gente quer tentar explicar um nível a partir de outro, mas que esses níveis eles não estão ali diretamente no mesmo patamar, digamos assim, né? Eles estão em níveis diferentes e, por isso, estatisticamente, precisam ser testados em níveis diferentes. E aí a gente vai finalizar esse curso e depois a gente vai disponibilizar lá no GitHub é, esse material. Além disso, a gente se coloca à disposição, né, para responder dúvidas sobre esse material e para isso vocês podem entrar em contato conosco por e-mail. Eu vou deixar disponibilizado o meu e-mail aqui para vocês. Eu vou escrever aqui. Meu e-mail é nayara.ifch.ufpa.br. Então, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por terem assistido o curso. Um abraço.